Seja muito bem-vindo ao canal Aprendizado Contínuo, pessoal. Nesta maratona da leitura, iremos dividir em 3 momentos principais. E aqui eu coloquei o sumário para ficar melhor a organização. Então, no primeiro momento, nós iremos fazer uma leitura concentrada, de forma bem detalhada, sem muita pressa. Segundo momento, nós iremos fazer um fichamento de pontos importantes. Terceiro momento, iremos fazer comentários e reflexões pessoais sobre o livro. Então, o livro que nós estamos falando é o livro A Arte de Ler. Né? Então, se você perdeu algum momento importante, basta você vir aqui no meu canal, né? Você vai ver que eu comecei há algum tempo, né? Eu comecei a maratona a partir desse vídeo aqui. Já temos alguns vídeos, então você pode dar aqui uma olhada para começar aí o fio da meada de forma correta. Mas tudo bem, você pode apreciar esse primeiro momento e depois você pode conhecer os demais vídeos. Já convido vocês a se inscrever em nosso canal, compartilha, vamos motivar outras pessoas a fazer leitura, né? E a não perder esse hábito, pessoal. Nós já estamos aqui na página 52, então a gente já fez muito, ó, isso aqui tudo é fichamento que eu já fiz no próprio PDF, né? Isso aqui depois a gente pode transferir tudo para o Word, fazer fichamento de citação, que a gente chama, fichamento de citação, e transformar toda essa leitura, né? A gente pode transformar depois em algum trabalho, em algum artigo, só que claro, a gente tem que ter outras leituras para complementar. Então a gente parou aqui nessa página e a gente vai fazer essa leitura de forma pausada, concentrada, e vamos ver se nós conseguimos ler muita coisa hoje, né, e comentar sobre muitas coisas importantes. Então fica até o final. Se você não tem esse hábito de ler, já convido a você ler juntamente comigo, de forma calma, paciente, não tenha pressa, porque nós estamos em uma fase da sociedade que as pessoas estão muito ansiosas, elas não conseguem ler nem sequer um parágrafo direito. Então, sem mais delongas, vamos partir para a leitura, certo? E vamos começar aqui, vocês podem me acompanhar. Eu vou começar daqui, que essa é a parte que eu já li. Então, vou começar daqui. Partindo, vamos lá. Houve muito choro e ranger de dentes sobre o estado em que se encontra o país. Já que vocês não gostam das palavras, podem perder a esperança de um ideal. Ou dizer como os pessimistas, foi sempre assim. Quanto a isso discordo. Houve tempo na história europeia em que o nível de leitura era mais elevado que agora. Falar sobre o nível de leitura aqui, que é bem interessante. Na Baixa Idade Média, por exemplo, existiram homens que liam melhor do que os melhores leitores de hoje. Olha aí, para vocês verem. Por outro lado, é verdade que poucos homens sabiam ler, que havia poucos livros, e que esses homens dependiam da leitura como fonte de aprendizado, mais do que nós. O fato, entretanto, é que dominavam os livros de valor, como nós não dominamos nada hoje em dia. É provável que não respeitemos livro algum, como eles respeitavam a Bíblia, o Alcorão ou o Talmud, um texto de Aristóteles, um diálogo de Platão ou as Institutas de Justiniano. De qualquer modo, desenvolver a arte de ler a um ponto que não foi por ela atingido nem mesmo antes nem depois. Devemos acabar com nossos tolos preconceitos sobre a Idade Média e considerar os homens que escreveram a exegese da Escritura, explicações de Justiniano e comentário de Aristóteles
como os mais perfeitos modelos da arte de ler. Essas explicações e comentários não eram nem condensações, nem resumos. Eram leituras analíticas e interpretativas de um texto de valor. Veja bem aqui a importância que eu... Não era... ele está meio que quase criticando aqui a galera que pede muito resumo nas escolas, enfim. Eram leituras analíticas e interpretativas de um texto de valor. Na verdade, poderia confessar que muito do que sei sobre leituras aprendi examinando os comentários medievais. As regras que vou aconselhar são simplesmente uma fórmula do método que segui. Ao observar o professor medieval lendo um livro com seus alunos. Pessoal, isso aqui a gente vai aprender muito hoje aqui, porque aqui ele vai passar esse método, né? Então fique aí, viu? Comparada com o esplendor dos séculos 12 e 13, a era atual se parece muito mais com a Idade das Trevas dos séculos 6 e 7. Então as bibliotecas tinham sido queimadas ou fechadas. Havia poucos livros de valor e menos leitores ainda, enquanto que hoje há mais livros e bibliotecas do que nunca na história da humanidade. Isso é verdade. De um certo modo, também há mais homens capazes de ler, mas na verdade, na verdadeira acepção do termo, isso não é exato. Tratando-se de ler para compreender, as bibliotecas poderiam ser fechadas e as tipografias destruídas. Mas dirão, estamos vivendo numa era democrática. É mais importante que muitos homens saibam ler um pouco, do que poucos ler muito. Há alguma verdade nisso, mas não toda a verdade. A participação real nos processos democráticos de autodeterminação exige maior cultura do que o que vem sendo dado à maioria. Em vez de comparar o presente com a baixa Idade Média, façamos a comparação com o século XVIII, porque a sua moda foi um período de cultura que nos legou um alto padrão. A democratização da sociedade já tinha começado. Os líderes do movimento nesse e em outros países tinham sido liberalmente educados, e que não acontece com nenhum licenciado de colégio. Os homens que escreveram e ratificaram a Constituição sabiam ler e escrever. Tornando-se mais disseminada a educação pública do que no século XVIII, não precisava se tornar menos liberal, por ser mais universal. O mesmo tipo de educação para a liberdade, através da disciplina que capacitou a democracia a criar raízes nesse país. Pode ser adquirido de novo em qualquer nível e para todos os elementos da população, se suas flores forem protegidas dos vendavais da violência que se desencadeia no mundo atual. Tudo que vocês têm a fazer é ler as obras de John Adams e Thomas Jefferson. Vamos marcar aqui. Eu vou até pesquisar essas obras aqui depois, pessoal. Vou até marcar aqui. Tudo que vocês têm que fazer é ler as obras de John Adams e Thomas Jefferson, de Hamilton e Jay, para saber o que eles podiam ler e escrever melhor do que nós, os nossos líderes. Se olharem o currículo dos colégios coloniais, talvez perceba a razão disso. Descobrirão que se dava outrora uma educação liberal nesse país. Verdade que nem todos recebiam tal educação liberal. A democracia não tinha amadurecido a ponto de poder dizimar a educação pelo povo todo. Mas mesmo hoje tem-se que admitir que uma parte da população seja orientada vocacionalmente, enquanto que outra venha sendo liberalmente educada. Porque mesmo a democracia deve ter chefes e sua salvaguarda depende de calibres.
liberalismo deles. Se não quisermos chefes que se ufanem de pensar com seu sangue, é melhor que eduquemos, e mais do que isso, e cultivemos um respeito pelos que pensam com suas mentes libertadas pela disciplina. Isso aqui é interessante. Um ponto ainda, há muito falatório hoje em dia entre os educadores liberais que temem a volta do fascismo. Opa, aqui é um ponto que a gente tem que marcar. Através dos perigos da arregimentação e da doutrina. Já afirmei que muitos deles confundem disciplina com rigor prussiano, a pássaro de ganso. Confundem a autoridade, que não é senão a voz da razão, com autocracia ou tirania. Mas o erro que fazem a respeito da doutrinação é mais triste. Como muitos de nós não sabem o que significa docilidade. Ser dócil é ser maleável. Maleável. Ser dócil é ser maleável. E para isso a pessoa tem que possuir a arte de aprender a prática e praticá-lo ativamente. Quanto mais ativa é uma pessoa ao aprender com um professor, morto ou vivo, quanto mais a arte utiliza que ensina, tanto mais dócil é essa pessoa. Só isso aqui também é importante, né? Marca aqui. A docilidade, em suma, é o oposto de passividade e credulidade. Aqueles que perdem a docilidade, os alunos que dormem durante as aulas, são os mais fáceis de serem doutrinados. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Os alunos que mais dormem na sala de aula, né? Os alunos que mais dormem em sala de aula são os mais fáceis de serem doutrinados. Perdendo a arte de aprender, seja ela a habilidade de ouvir ou ler, não sabe como ser ativos ao receber o que lhes é comunicado. Daí, ou eles não recebem nada, absolutamente, ou o que recebe, absorve sem criticar. Desprezando os 3R no começo e as artes liberais quase completamente no final dessa educação contemporânea, é essencialmente antiliberal. Nossos alunos são alimentados com todas as espécies de preconceitos locais e papas mastigadas. Engordados assim, são como um trapo nas mãos dos demagogos. Sua resistência e autoridade superficial, que nada mais é do que a imposição de uma opinião, diminui. Eles chegarão até a acreditar na propaganda insidiosa dos cabeçalhos de certos jornais. Mesmo quando as doutrinas que impõem são democráticas, os colégios não cultivam o julgamento livre, porque abandonaram a disciplina. Deixam os alunos inermes diante da doutrinação posta de oradores mais poderosos, ou o que é pior, diante do domínio de suas mais paixões. Nossa educação é mais demagógica do que democrática. O aluno que não aprendeu a pensar criticamente, que não foi levado a respeitar a razão como único árbitro da verdade, nas generalizações humanas, que não foi conduzido para fora dos becos sem saída, das gírias e senhas locais, não será salvo pelo orador de sala de aula, mas sucumbirá diante do orador da praça pública ou da imprensa. Para nós salvarmos, devemos seguir o preceito do Book of Common Prayer. Leia grave, aprenda, assimile anteriormente. Pessoal, vamos aqui vamos comentar toda essa parte aqui, né? E aqui, uma coisa interessante que ele fala nessa parte aqui, é que o aluno que dorme em sala de aula, ele está mais sujeito, né, a ser aí doutrinado, né? Ele foca muito nessa parte do aluno não ouvir atentamente, e também está mais propenso, né, a aceitar
aquilo que o professor, o orador, sem fazer uma crítica, ou seja, sem uma reflexão crítica. Então, esse é um dos... Hoje a gente pode falar que isso acontece em sala de aula. Às vezes o aluno está na sala de aula e ele está só absorvendo ali, só recebendo, mas ele não está realmente ouvindo e nem fazendo nenhum processo de reflexão. E acaba aceitando aquilo ali como algo, vamos dizer, absoluto, sem fazer ali um processo analítico, né? Então, vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 6, da autossuficiência. Vamos ver aqui essa parte aqui que é interessante também, né? Então, vamos lá. Agora, todas as minhas cartas estão na mesa. Você sabe que tem um motivo ulterior, escrevendo um livro que procura ensinar a pessoa a ler. Durante anos, observei o círculo vicioso que perpetua esse estado de coisas e esforcei-me por saber como destruí-lo. Pareceu não haver esperança. Os professores de hoje foram educados pelos de ontem e educam os de amanhã. E o público atual aprendeu nos colégios, ele ontem e de hoje. Não se pode pretender que os colégios mudem amanhã. Não se pode pretender que façam exigências se não vem intimamente como resultado de sua própria experiência. A diferença entre a verdadeira educação e todas as imposturas correntes, esse é a chave do problema, porque não são eles resultado de experiência do povo, em vez de deixá-lo acreditar no que se diz e em todas as disputas que se referem a este perito. Não era impossível isso, se fora do colégio, depois dele, as pessoas conseguissem adquirir um pouco de educação que não adquiriram no colégio. Poderiam ter a tentação de acalmar com o sistema escolar e teria educação que não soubesse ler. Vocês estão seguindo este raciocínio? O círculo vicioso seria destruído no ponto em que eles realmente soubessem que tipo de cultura gostaria que seus filhos adquirissem. Todas as frioleiras habituais dos educadores não os desviariam de seu caminho. Quem não se ajuda não pode aprender a ler nem adquirir habilidade com isso. Com isso se relaciona. Presta atenção, quem não se ajuda, né? Isso aqui também é interessante. Quem não se ajuda não pode aprender a ler, nem adquirir habilidades que com isso se relacionam. Porque é aquela questão, não basta você só esperar pelo professor ou alguém lhe mandar estudar, você tem que se ajudar, né? Se ajudar é você ter o seu interesse, né? A sua própria motivação aí. O auxílio que eu ou qualquer outra pessoa ofereça é insuficiente. No máximo, uma orientação remota consiste em regras, exemplos, conselhos de várias espécies, mas vocês devem querer receber os conselhos e seguir as regras. É verdade. Não adianta de nada, pessoal, vocês apenas ouvir ali e não seguir, né? Então, tá certo nesse ponto aqui. Não pode ter nada além do que vocês mesmos tomaram. Portanto, meu plano não se realizará sem a cooperação de vocês, desde o princípio. Uma vez que comecem a ler, deixarei a natureza seguir seu curso e guardarei segredos sobre os resultados finais. Tenho a convicção íntima de que qualquer pessoa que experimentasse a educação, pela qual se debate Rothschild, o que o Sr. John Collier procura dar, havia de desejá-la para os outros. Certamente para seus filhos não é paradoxal que a oposição mais violenta ao programa seja feita pelos educadores profissionais, que parecem aos menos influenciados em sua própria vida por esse tipo de educação. Há mais coisas do que a reforma educacional em jogo. A democracia e as instituições liberais que veneramos nesse país desde a sua fundação estão na balança. Também, quando Walter Lippmann publicou um livro sobre educação dos fundadores da República, surpreendeu-se que
os homens que fizeram o mundo moderno tivessem sido educados de uma maneira tão antiquada. A maneira tão antiquada são as artes da leitura e da escrita e a arte de ler os grandes livros. Lippmann, que fez um curso brilhante em Harvard, atribuiu seu espanto ao fato de nunca ter desafiado os modelos de sua geração. Diga-se em seu aborno, entretanto, que desde que deixou Harvard, leu muitos grandes livros, e isso tem certo peso em sua observação. E aqui ele faz uma citação longa. Comecei a pensar que era muito significativo que os homens assim educados tivessem fundado nossas literaturas e que nós, que não somos educados deste modo, as estejamos malbaratando com risco de perdê-las. Passei aos poucos a acreditar que esse fato é a chave para o enigma de nossa época, em que os homens estão deixando de ser livres porque não estão sendo educados nas artes dos homens livres. Percebe que por que razão acho que a leitura tem dinamite? Não apenas para destruir o sistema escolar, mas para garantir a proteção de nossa liberdade. Hesitei um pouco antes de falar em autossuficiência e hesitei mais ainda antes de escrever esse livro, porque tem algo que poderia ser chamado de preconceito irracional quanto a livros de autossuficiência. Sempre me pareceram como conceito de bula de remédio, né? Vou até marcar aqui, porque esse livro aqui que ele está citando, a gente poderia citar também, eu acho que são os mesmos livros de autoajuda, né? Aqui só mudou o termo aqui, mas autossuficiência, né? E livro de autoajuda. Geralmente eu tenho esse certo preconceito, né? De alguns títulos de livro. Só que assim, hoje eu quebrei um pouco esse preconceito, porque sempre quando eu vou ler, eu quebro a cara, porque o livro, ele, de certa forma, por mais que ele apresenta, dá uma impressão que ele é um livro de autoajuda, né? Que tem aquelas palavras de efeito. Ele passa, no final, quando eu termino de ler, o livro me passa assim, uma grande lição. Então, assim, hoje por isso que fala, né? A gente não deve julgar um livro pela capa. Se vocês tomarem isso ou aquilo em doses pequenas e regulares, ficarão livres de todos os males. O mundo se salvará, isto é, vocês. Tudo depende de vocês. Na minha serenidade acadêmica, me encontrava acima e além dessas ridículas invenções. Quando vocês escrevem para seus iguais em cultura, não fazem tais insinuações, talvez porque não pensem que eles hão de ajudar-se a si mesmos. Duas coisas fizeram com que eu caísse da torre. Em primeiro lugar, talvez houvesse sossego lá, mas depois que vocês viram a hipocrisia e a mentira que perpetua a serenidade, esse sossego ficou parecido com a apatia que algumas vezes invade o hospício. Em segundo lugar, vi os resultados da educação dos adultos, que não é difícil. Qualquer pessoa que trabalhou nessa educação sabe que eles devem recorrer à autossuficiência. Não há monitores que os obriguem ao trabalho. Não há exames nem títulos, nada da disciplina exterior. A pessoa que aprende qualquer coisa fora do colégio é autodisciplinada. Trabalha para engrandecer seus próprios olhos e não para subir no conceito dos outros. Opa! Palavra-chave aqui, pessoal. Isso aqui eu vou marcar porque isso aqui é fundamental, né? Vamos ler novamente. A pessoa que aprende qualquer coisa fora do colégio é autodisciplinada. Trabalha para engrandecer-se aos próprios olhos e não para subir no conceito dos outros. Ou seja, é a pessoa que ele está falando de quem é autodidata, né? Porque quem trabalha fora do colégio, quem estuda fora do colégio, é alguém que não precisa, né, de outra pessoa para estar
empurrando, mandando, pedindo para estudar. Ou seja, é uma pessoa autossuficiente também, autodisciplinada. Ela estuda porque ela gosta, porque é um dever, vai servir para o próprio conhecimento dela, vai servir para o próprio melhoramento dessa pessoa. Então é isso que é interessante também, que as pessoas pensam que estudar é só na sala de aula. Muitos querem estudar só na sala de aula, e na verdade na sala de aula você está ali assistindo, né? Porque você está vendo, ouvindo de forma sentada. Então, sim, é uma coisa passiva. Então, o estudo realmente você tem que estar escrevendo, você tem que estar enumerando, você tem que estar praticando, você tem que estar explicando, exercendo, para que o estudo possa ser ativo. Só há uma advertência a acrescentar para manter honestamente o modo de proceder. Esses livros de autossuficiência, que prometem mais do que podem dar, são ridículos. Nenhum livro, já afirmei, pode orientá-los na aquisição de uma habilidade com tanta eficiência quanto um preceptor ou professor que as garra pela mão, conduzindo-as através dos impulsos. Para você ver a importância aqui, pessoal, de vocês, da gente ter ali um preceptor, um orientador, viu? Porque a gente não pode ficar só né, na base ali, só da leitura. A gente tem que sempre pedir também ali uma orientação, um conselho, enfim, vamos lá. Vou estabelecer agora de um modo simples e breve as condições sob as quais vocês podem efetivamente ajudar-se a si mesmos. Quem possui uma arte ou habilidade adquiriu o hábito de agir de acordo com determinadas regras. Na verdade, o artista ou artifício de qualquer especialidade difere assim dos que não têm habilidade. Não tem sua habilidade. Ele tem um hábito que os outros não têm. Vocês sabem o que quero dizer aqui com hábito? Não quero dizer adição de drogas. A habilidade que vocês revelam ao jogar golfe ou tênis, ou ao guiar um carro, ou ao cozinhar uma sopa, é um hábito. Vocês adquiriram realizando os atos que constituem o empreendimento todo. Não há outra maneira de formar um hábito de procedimento a não ser procedendo. E isso que significa afirmar que uma pessoa aprende a fazer fazendo. A diferença da atividade antes e depois de vocês terem formado um hábito refere-se à facilidade e rapidez. Isso aqui também eu vou marcar, né, porque é importante. Ó. Deixa eu marcar também essa parte aqui. Vamos lá. Vamos focar aqui. Essa parte que tem muita coisa aqui, a gente não vai ler tudo isso hoje. A gente vai deixar para o próximo vídeo. A gente vai mastigar bem esse livro. Já tem muito capítulo ainda. Tem uns tipos de leitura. Não, esse aqui não vou mostrar agora não, porque esse aqui é coisa para o próximo vídeo. A gente tem muito o que fazer ainda. Mas vamos focar nessa parte aqui. Ó. Numa outra maneira de formar um hábito de procedimento a não ser procedendo. E isso que significa afirmar que uma pessoa aprende a fazer fazendo. A diferença de atividade antes e depois de vocês terem formado um hábito refere-se à facilidade e rapidez. É aquilo que eu sempre procuro, né, enfatizar e refletir, porque quando você aprende algo, depois que você aprende aquilo, a única coisa que você depois vai fazer é automatizar, porque você já aprendeu. Então, depois que você aprendeu, você vai apenas aperfeiçoar, melhorar, e você vai fazer aquilo com mais facilidade. E como o próprio texto diz aqui, você vai fazer com mais rapidez. E aí você pode ir evoluindo, aprendendo novas coisas, né? Porque o processo de aprendizado, ele deve ser contínuo, pessoal. Então, pessoal, ficamos por aqui. E hoje a gente mastigou bem essa parte aqui do livro. E muito interessante. Marquei aqui muitos pontos
que eu creio que é positivo, que é importante, que deve ser marcado. E só para finalizar aqui, eu vou anotar aqui a página que eu parei, que foi a página 56. Eu sempre faço isso, pessoal, para não se perder depois, né? Página 56, página 56. Então vamos marcar aqui. E pessoal, agradeço muito quem ficou aqui até o final. Muito obrigado, viu? Que vocês possam compartilhar esse vídeo, pessoal, com mais pessoas, para que nós possamos motivar outros aí a praticar o hábito da leitura, né? Nós temos aí na sociedade brasileira pessoas que não têm esse hábito, né? Tem essa dificuldade de fazer leituras, tem essa dificuldade de ter um hábito, né? Então assim, a gente tira pelo menos um domingo, né? Uma vez no mês, ou 2 vezes por mês, ou 2 vezes por semana, enfim. A gente não pode parar. O que não pode é você parar de vez. Então, muitíssimo obrigado a todos. Que você possa se inscrever em nosso canal, compartilha, vamos divulgar. E até o próximo vídeo.